Não são terapia, mas são muito terapêuticos. Oi, eu sou Jaque Oliveira, sou psicóloga e também amante de livros. Hoje eu trago para vocês indicações de livros de não ficção e que valem muito a pena a leitura, tá? Eu ia dizer que eram livros que valiam para uma sessão de terapia, mas eu acho que como psicóloga deve ser muito errado eu dizer isso. Terapia é um processo muito específico, né, gente? É um processo único, é se estudar. Dizer que algo vale para uma sessão de terapia é sempre uma brincadeira ali, então prefiro não. Mas o fato é que esses livros aqui são livros que eu recomendo para os meus pacientes, sim, tá? Porque são livros que têm assuntos, temáticas ali maravilhosas para a nossa saúde emocional, assuntos necessários. E o livro tem um poder, eu acredito muito no poder da literatura, de trazer para a gente alguns sentimentos de identificação, algumas reflexões que às vezes a gente não vai ter de outra forma. A gente só encontra através de algumas leituras, pela completude que o texto na íntegra traz, né? Quando a gente troca figurinha com outra pessoa, numa conversa com amigos, ou quando a gente vê um vídeo rápido, isso pode abrir algumas reflexões, sim, mas quando você lê o livro na íntegra, gente, as partes vão se amarrando, é outra experiência, tá? Então, indico para vocês estes daqui. Primeira indicação de hoje, para a vida toda valer a pena viver. É dessa autora, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é médica, ela tem uma série de livros que fala sobre morte. É um assunto que as pessoas às vezes saem correndo. Estou vendo aqui quanta coisa eu marquei nesse livro, muitas marcações. Mas que é um assunto necessário. E nesse livro aqui, ela traz, na verdade, não é específico sobre o morrer, pelo contrário. Ela traz aqui uma série de reflexões muito interessantes sobre o nosso envelhecer bem. Quantas pessoas, eu vejo isso nos meus pacientes com muita frequência, têm medo de envelhecer, né? Embora a gente não queira morrer jovem, mas a gente também tem muito medo do envelhecimento, de perder as nossas características com as quais a gente se identifica, medo do sofrimento, medo de adoecer. Aqui, a Ana Cláudia foi brilhante em nos apresentar uma forma leve, mas também com muitas ações práticas que a gente pode adotar para lidar bem com o nosso envelhecimento, para nos amar em todas as fases da nossa vida e começar a aceitar o envelhecimento não como um problema, mas como uma etapa que a gente vai ter que passar e é melhor que a gente esteja preparado. Super indico. Outro, também de não ficção, esse aqui é o Solosofia. Eu confesso que eu não conhecia a palavra dessa forma, mas a premissa, na verdade, é simples e a gente trabalha muito isso na terapia, que é a nossa habilidade de aproveitar a nossa própria companhia. Estar com os outros é muito bom, mas estar sozinho e não sentir isso com sofrimento, ou como uma rejeição, ou como se fosse uma destruição, é também muito importante para a nossa saúde emocional, porque o equilíbrio é que dá o tom dessa saúde. A gente poder tanto interagir, colocar para jogo as nossas habilidades sociais, como também aproveitar o tempo que a gente está sozinho. Então, aqui em Solosofia, essa autora que é a Nika, ela não, aqui já não é um nacional, gente. Eu não me recordo se essa autora ela é da Argentina ou da Espanha, não lembro, mas é de um país de língua espanhola, tá? E ela traz, então, essa premissa, sem aquele tom clichê, sabe? Mas trazendo princípios realmente muito interessantes sobre como a gente pode aproveitar a nossa própria companhia e não entrar em sofrimento. Principalmente diferenciando aqui a solidão de solitude. Então vale muito a leitura, tá? Terceira indicação também de não ficção. Esse daqui, que é dessa mulher preta maravilhosa, olha a fotinho dela aqui na capa, no verso, aliás, que é a Shonda. Vocês conhecem a Shonda, gente? Talvez você tenha visto muitas coisas do universo da Shonda e não saiba que ela é ela, tá? A Shonda, ela é uma produtora, tá, dos Estados Unidos, que ela alcançou um nível de sucesso tão grande na carreira dela que agora tem lá uma coisa que chama Shondaland, né, que é como se fosse o mundo da Shonda inteiro, onde ela tem produções diversas, entre elas Bridgerton, né, que tá super em alta. Então, se você não conhece ainda a história da Shonda, vale muito a pena. Você que é mulher, né,
vai se sentir muito inspirada pelo que ela descreveu aqui nesse livro. Esse livro ele não é uma completa autobiografia, porque ela não conta tudo sobre a vida dela, mas tem muito esse aspecto autobiográfico. Aqui a Shonda conta como que ela lidou com alguns medos que ela tinha para deixar a criatividade dela fluir ainda mais. Ela é uma pessoa extremamente criativa e muito bem sucedida. Então, O Ano em que Eu Disse Sim, da Shonda, vai inspirar você a enfrentar os seus próprios medos, a aceitar quem você é. É um livro muito interessante, com fatos realistas, de uma mulher preta maravilhosa, super bem sucedida. Eu indico demais. E para a gente finalizar as nossas indicações de não ficção de hoje, gente, esse livrinho aqui da Stephanie Stahl, acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza, Stephanie Stahl, não sei, mas Acolhendo Sua Criança Interior, tá? Essa estrutura psíquica, que é a criança interior, gera muita polêmica para algo, até mesmo entre os terapeutas, né, entre os psicólogos. Algumas pessoas, dependendo da abordagem, não lidam muito bem com essa expressão aqui, tá? Mas o fato é que existem partes de nós que de fato se apresentam imaturas em algumas ocasiões e que nos fazem crer que de fato a gente tem uma criança interior aqui do lado de dentro que de vez em quando aparece e que dá birra e com a qual a gente tem que lidar, porque é melhor lidar com ela de forma consciente ou planejada do que deixar aí as decisões correrem soltas, né? Então, a Stephanie, ela traz aqui alguns exercícios, algumas premissas práticas muito interessantes sobre como você pode se aceitar em todas as partes que estão dentro de você, inclusive acolhendo a sua criança interior. Então, para mim, como terapeuta, foi um livro ótimo, que eu tirei muitas lições interessantes. Também indico, sim, para os meus terapeutas, para os meus pacientes, aliás, e indico para você também aí essa leitura. Ah, uma curiosidade, a Stephanie, ela tem não só essa obra aqui, mas ela tem um trabalho também muito forte sobre a autoestima, tá? Para quem está precisando trabalhar na sua autoestima, indico não só esse, mas todos os outros dessa autora. Mas e você? Me conta aí, que livros você já leu, que você sentiu que valeu ali como uma terapia para você? Que livros para você foram muito terapêuticos? Me indica aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer. Um abraço e até qualquer hora dessa.